Yuri Alberto pode virar jogador do Sporting de Portugal. O vídeo de hoje do canal da Nicola repercute informação que vem de Portugal e fala também sobre Richard Rios e especulações do Catar e da Inglaterra. Te conto ainda se uma dupla de jogadores da Ferroviária tem chance de virar reforço no São Paulo. Para completar, Flamengo com casa lotada para decisão diante da LDU. Hulk comprando um apartamento de 30 milhões de reais. Já Carlo Ancelotti abrindo mão da multa rescisória no Real Madrid para trabalhar na seleção brasileira. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores e finanças, e Guilherme dos Santos cogitando deixar a Vila Belmiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense, que ofereceu prorrogação de contrato para o goleiro Fábio, 35 não, 45 anos de idade, ele faz 46 agora no mês de setembro. A ideia do Flu é estender o vínculo que acaba em dezembro desse ano para dezembro de 2026. O Fábio ficou de se reunir na próxima semana para debater sobre o tema. Importante lembrar também que o Fluminense conversa com o Marcelo Lomba do Palmeiras. A ideia do Flu é ter o Lomba como reserva. Já o Cruzeiro deve contar com mais de 15 mil torcedores para o confronto dessa noite contra o Palestino, mesmo num jogo em que não vale nada para o Cruzeiro na Sul-Americana. O time já não tem mais chances de classificação para a próxima fase do torneio. Bora de pergunta, quero saber se você tem alguma mínima ideia de em que lugar está o Campeonato Brasileiro entre os campeonatos nacionais que mais arrecadam no mundo. Acertou quem citou o Brasil como o 7º colocado. O Campeonato Brasileiro da Série A está atrás das 5 maiores ligas da Europa e também da Major League Soccer. Primeira colocação de forma disparada é da Premier League com 44 bilhões de reais. Segundo lugar dividido entre La Liga, Campeonato Espanhol, e a Bundesliga, Campeonato Alemão, 22 bilhões de reais para cada. O Campeonato Italiano aparece em quarto com 18 bilhões e 600 milhões de reais. A Ligue 1, Campeonato Francês, é o quinto com 14 bilhões e 600 milhões. Sexto lugar da Major League Soccer nos Estados Unidos com 12 bilhões e 100 milhões de reais. O Campeonato Brasileiro aparece em sétimo com 7 bilhões e 600 milhões de reais. Esse valor equivale a receitas recorrentes, ou seja, exclui-se transferência de atletas e computa-se direitos de transmissão de TV, bilheteria, publicidade, entre outras cocetas más. Importante lembrar que o Campeonato Brasileiro segue à frente do Campeonato Português, Argentino, Holandês, Árabe, entre outros más, atrás das principais ligas do planeta. Hora de falar sobre o atacante Guilherme, que deve deixar o Santos nos próximos dias, pelo menos essa é a vontade do presidente Marcelo Teixeira. Guilherme que vive uma relação de amor e ódio com o torcedor do Peixe, nesse momento muito mais para ódio do que para amor. E olha a lembrança, vale a lembrança de que na temporada passada o Guilherme havia sido decisivo no acesso do time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Atacante que tem 6 partidas no Campeonato Nacional, ou seja, não pode mais entrar em campo sob o risco de não poder defender um outro clube da Série A. Ele hoje está na mira, recebeu sondagens de times da primeira divisão, além de 2 equipes dos Estados Unidos. Dá até para dizer que o Guilherme vê com bons olhos essa transferência diante da perseguição que ele recebe de parte da torcida, especialmente nos jogos na Vila Belmiro. E olha que os números dele na atual temporada não são ruins. 21 partidas, 10 gols e 2 assistências, embora nos 6 jogos do Campeonato Brasileiro nenhum gol marcado. Só para completar sobre o Santos, mais algumas novidades. Pedro Martins, CEO do clube, decidiu recusar uma proposta para ser executivo de futebol do Sport. Apesar da pressão por sua demissão, o Sport acabou contratando o Thiago Gasparino, que era chefe de scout do próprio Peixe. Já Julio Furque e Andrei Quintino foram reintegrados ao elenco. Importante lembrar que o Furque ganha R$1 milhão por mês na Vila Belmiro. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, o técnico italiano que comandará a seleção brasileira, fez algumas concessões importantes para assumir a CBF. Importante lembrar que ele tinha 2 ofertas, de Al-Ahly e Al-Nassr, não, de Al-Hilal e Al-Nassr, ambos da Arábia Saudita, para ganhar algo na casa dos 14 milhões de reais por mês. Seu salário na seleção brasileira será de 5 milhões de reais mensais. Outra situação importante,
De acordo com um advogado contratado pela CBF para negociar a contratação do italiano, ele abriu mão da multa rescisória que teria direito no Real Madrid para que pudesse sair sem grandes dificuldades. Até por isso a seleção brasileira teve a possibilidade e o conforto para anunciar antes mesmo do Real Madrid a contratação do treinador, que começa a trabalhar para valer no dia 26 de maio, mas que nessa quinta-feira já se reúne com Rodrigo Caetano e Juan, os representantes da CBF, para discutir a lista longa, a lista larga, com 35 atletas. Essa lista precisa ser enviada para a Conmebol até o dia 18, depois, no dia 26 de maio, a CBF, através do Carlo Ancelotti, anuncia uma relação de 23 atletas que ficam à disposição para os jogos contra o Equador e Paraguai pelas eliminatórias para a Copa. Hora de falar sobre o Galo com uma informação importante. Se você ler ou ouvir alguém falando que o Hulk pretende deixar o Atlético, desconfie. Você quer uma prova? O Hulk está comprando um apartamento de 30 milhões de reais em Belo Horizonte, para ser mais específico e preciso, em Nova Lima, cidade da Grande Belo Horizonte. Investimento dos maiores possíveis em apartamentos no país. Talvez por 30 milhões de reais você compre apartamento até de frente para a praia no Rio de Janeiro. Esse apartamento está em construção num edifício que vai se chamar 4 Estações. Mais de 800 metros quadrados para cada um desses apartamentos. E o slogan do empreendimento é de o mais exclusivo do estado. Cada apartamento comporta até 5 suítes, com piscina privativa e elevador para os carros. Isso sem falar em spa, academia, quadras, piscinas e heliponto para todos os donos de apartamentos desse empreendimento. Importante lembrar que o Hulk tem contrato com o Atlético até dezembro de 2026 e vai reforçando seus laços de amizade e de vontade de permanecer na cidade do Galo. Hora de falar sobre o Flamengo, que vai jogar com casa lotada diante da LDU, partida super importante nessa quinta-feira pela Libertadores da América. Vale a lembrança de que o Central Córdoba venceu o Táchira nessa terça-feira e assumiu a liderança isolada do grupo com 11 pontos, uma partida a mais. A LDU tem 8 pontos e o Flamengo tem 5. Isso significa que se a partida dessa quinta-feira terminar com derrota do Flamengo, o rubro-negro estará eliminado. Se empatar, o Flamengo vai correr o risco de cair, mesmo com vitória diante do Táchira na rodada final. Isso vai acontecer, por exemplo, com o empate da LDU contra o Central Córdoba. E é por conta de todo esse cenário que a presença do público vai ser super importante. Já são 58 mil ingressos vendidos de forma antecipada, 3 setores esgotados e a expectativa é de pelo menos 65 mil torcedores, no maior público da temporada, além de maior arrecadação. Rubro-negro jogando suas últimas cartadas na principal competição continental. Hora de falar sobre o São Paulo, para repercutir a informação de que 2 jogadores da Ferroviária podem pintar no tricolor. São eles Carlão, atacante de 32 anos de idade, e Gustavo Medina, zagueiro de 23. Essa informação foi publicada nessa quarta-feira por um jornalista chamado Vinícius Furlan. Fui checar com o pessoal da Ferroviária e o que eu ouvi é que houve uma sugestão da Ferroviária ao São Paulo. E a relação entre os clubes é boa, porque o dono da Ferroviária é o filho de Juliano Bertolucci, um empresário com excelente trânsito no Morumbi. O Bertolucci e o Casares têm uma relação de muita proximidade. A sugestão foi feita pela Ferroviária, mas não deve avançar. Isso porque antes de gravar o vídeo conversei com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e a resposta sobre esses 2 nomes foi, abre aspas, nunca falamos deles aqui, estão descartados. Os nomes foram sugeridos através da Ferroviária, analisados pelo pessoal de scouting e nem chegaram até o departamento de futebol. São Paulo que até cogita contratar reforços para julho, mas com investimento baixo, de preferência por atletas com capacidade para disputarem a condição de titular. Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir especulações que envolvem Richard Rios. No início dessa semana teve quem cravasse que o Richard Rios tem oferta do Qatar. Agora a informação é de que o Fulham da Inglaterra também fez proposta. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol alviverde que assegurou que não há proposta nem sondagem pelo volante colombiano, comprado por 7 milhões e meio de euros e hoje avaliado em mais de 100 milhões de reais. Com detalhe importante, o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, Flamengo, Guarani e o próprio jogador dividem os outros 30%. O contrato do Richard Rios só se encerra em dezembro de 2028 e a multa rescisória é superior a 600 milhões de reais.
Não há nenhuma chance de o Richard Hill ser negociado antes do Super Mundial. Se sair depois, isso acontecerá apenas mediante proposta estratosférica. Para fechar o vídeo, bora falar sobre Yuri Alberto. E a imprensa portuguesa noticiou, desde a manhã dessa quarta-feira, de que o centroavante do Corinthians pode ser o substituto de Gyökeres, atacante sueco que está de saída do Sporting para jogar no Arsenal, possivelmente num negócio de 80 milhões de euros. Importante contar que Arsenal e Sporting ainda não fecharam acordo, mas tudo leva a crer que o Gyökeres vai se tornar reforço dos Gunners para a próxima temporada, centroavante espetacular. Diante disso, o Sporting precisa de um substituto e vê no centroavante do Corinthians alguém com predicados e qualidades para assumir essa função. Antes de gravar o vídeo, liguei para o André Cury, que ainda não me respondeu se essa negociação existe. Mas é importante lembrar que o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. Então, para que o negócio seja bom para o Timão, é importante que a cifra seja altíssima. Atleta que na atual temporada soma 31 partidas e 11 gols. No ano passado, 57 jogos, 31 gols e mais 7 assistências. Só para completar sobre o Corinthians, Memphis Depay e Ranieri contundidos e Félix Torres suspenso são baixas para o confronto contra o Racing nessa quinta-feira pela Sul-Americana no Uruguai. Para fechar o vídeo, vale lembrar que na noite dessa quarta-feira, América de Cali e Huracan se enfrentam na Colômbia. Se eu fosse torcedor corintiano, torceria para que o Huracan vencesse e disparasse no grupo, para que o Corinthians, na última rodada, tivesse a chance de eventualmente já estar na frente do América de Cali, graças a uma vitória contra o Racing nessa quinta-feira. Você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!